Fala galera, iniciando mais um vídeo hoje, um vídeo especial, um vídeo assim que, de verdade galera, talvez dentro desse canal vai ser um dos vídeos aí top 1, com certeza, porque esse cara aqui tem muito conteúdo, muita história e muita coisa boa pra passar. Lucas, obrigado, Tamo junto, irmão. tá? Obrigado mais uma vez pelo voto de confiança aí, você que é um cara especial, você sabe que eu gosto muito de você. E assim, hoje a gente vai bater um papo bem livre, um papo sempre quando a gente se encontra, a gente costuma trocar essa ideia, né? A gente até brinca, né? Se fosse um podcast, estivesse gravando, ia ter bastante conteúdo. Vamos ver se gravando sai a mesma coisa, né? Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Primeiro assim, Lucas, fala pra galera um pouquinho do Lucas, quem que é o Lucas, se apresenta, pro pessoal te conhecer e depois a gente fala sobre business aí. Bom, primeiro, quero dizer que o prazer e a honra é toda minha de estar aqui participando com você. E sobre quem é o Lucas, eu sou filho de um casal de nordestinos, comecei a empreender com 8 anos de idade, quebrei a primeira vez aos 9, e de lá para cá isso vai trazendo muitas lições, né? Eu costumo até dizer assim que às vezes aquilo que nós chamamos do nosso pior momento é justamente os momentos que nós aprendemos as maiores lições e as lições mais importantes da vida. E eu comecei logo ali com 8 anos. 8 a 9 anos? 8 anos. Então já tem essa veia empreendedora já. Já. Meu pai sempre foi vendedor, né? Sim. E eu achava aquilo bonito, não era por necessidade, é porque eu realmente queria, meu pai não me impediu de empreender. E graças a isso nós chegamos onde nós estamos chegando agora, né? Então é graças a esse início de história. E da onde que você é, do Brasil? Eu fui criado em Belo Horizonte, Sim. né? Mas nesse período que eu comecei a empreender, meu pai tinha mudado para Vitória da Conquista, na Bahia. Nós estávamos morando na Bahia, em Vitória da Conquista. Porque a gente nota que o sotaque não existe mais de mineiro, né? Não tem sotaque de mineiro, não tem... Eu perdi a identidade do sotaque, né? Morei em São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, agora aqui em Londres. Sim. E é isso, cara. Show de bola. E assim, Lucas, conta um pouquinho da sua trajetória profissional antes de chegar em Londres, né? Antes de chegar em Londres, o que o Lucas fazia? Você chegou a estudar, chegou a fazer algum tipo de sei lá, faculdade, alguma coisa? Ou você é igual eu, que a profissão é a vida mesmo? Na nossa faculdade, eu sou formado na Unisquina, né? Mas a faculdade, para mim, Felipe, eu vi uma coisa que o Flávio Augusto falou que eu acho muito interessante. Me mostre alguém que estudou vendas igual um médico estudou para ser médico e eu vou te mostrar um milionário. Exatamente. Então, assim, acho que as vendas é a melhor coisa que uma pessoa pode estudar. Sim. Aliado à comunicação, obviamente, né? Porque não tem como ser um bom vendedor se você não desenvolve a sua comunicação. Sim. Mas quando eu decidi focar e falar assim, cara, eu vou ser um bom comunicador e um bom vendedor, foi onde realmente a chave virou. Sim. Né? Eu costumo até dizer assim, se você pega qualquer pessoa dentro de uma carreira numa empresa, dentro de uma carreira em algum negócio, dificilmente você vai ver o mais competente sendo promovido. Sim, com certeza. Geralmente é o melhor comunicador que cresce mais, é o que fala mais, é o que é mais, né, desenvolto. Você lembra qual foi o primeiro produto ou serviço que você chegou a vender no início da sua carreira? E você fala lá com os 8 anos de idade? Não, tirando os 8 anos de idade, quando realmente você falou, não, agora eu vou me candidatar para uma vaga de emprego, eu vou tentar, enfim, entrar para o mundo corporativo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. É interessante isso, porque eu nunca tive um emprego até a história de quando eu fui diretor executivo de uma empresa de tecnologia. Você nunca foi CLT? Não, nunca fui CLT. Legal. Então, na época, eu fiz desenvolvi um trabalho com uma empresa de tecnologia em São Paulo, e através do resultado, eles me contrataram, porque eu fiz um resultado que até a empresa fechar, e depois essa empresa acabou não dando continuidade, mas o nosso resultado em Belo Horizonte, no estado de Minas, foi o melhor do Brasil, até onde a empresa existiu. Sim. Então foi pelo resultado, não foi pela formação em si. Sim. E nós replicamos tudo que nós fizemos a nível Brasil. Isso foi até 2019 para 2020 encerramos essa operação por causa de um problema com investidores e até muita burocracia, isso, né? E aí, você já conhece a história, mas se a gente for contar a história aqui, pode falar, que não tem problema não, a gente não tem tempo aqui não, pode ficar tranquilo, se tiver que trocar ideia 1 hora, 2, a gente tá aqui. Sobre isso, né, que foi isso que
que foi o ponto crucial para a não continuidade do negócio, para o encerramento das operações. Eu costumo dizer que foi um pouso forçado, porque o nosso contrato ele era muito... tinha muitas brechas. Então, acabou que esses contratos permitiam os investidores tomar o negócio. É um pouquinho do amadorismo que a gente que é teoricamente emergente, né? Que é a gente veio de uma família muito humilde, de uma família que não, às vezes a gente teve educação, mas eu digo educação que eu falo mais a questão de escolaridade e tudo mais, né? Quando a gente se depara nesse primeiro momento de fazer o seu primeiro negócio, eu acho que a gente vai muito pelo coração, né? Sim. E acaba esquecendo o papel, e é muito importante o papel, né? Com certeza. E, cara, tem coisas que não vem com estudo, não tem como vir de outra forma a não ser com experiência. Experiência é você vivendo o negócio, é você realmente passar por essas situações verdade. que te amadurece para as próximas fases. Exatamente. Inclusive, toda essa experiência está sendo crucial para essa fase nossa agora, onde a gente está aí na iminência de receber o investimento. Mas não conta ainda, calma, vamos deixar a galera curiosa. Eu entendo que vamos deixar para o final, então. Vamos deixar para o final, porque essa é a parte boa, essa é a parte onde a gente vai falar do momento atual, né? Mas desculpa te cortar. Mas vamos lá. Para deixar a galera entender melhor, o Lucas, ele é um garoto que empreendeu desde cedo, que buscou sempre as suas oportunidades, que sempre teve ali uma vontade e uma gana, uma vontade ali, uma força de vontade de batalhar e de correr atrás e de vencer. Teve sucesso no Brasil, podemos dizer, mas sim. Com algumas divergências no meio do caminho. O que te trouxe até Londres? Cara, o que me trouxe até Londres, na verdade, foi essa sequência, né? Depois que nós tivemos esse problema, eu tentei emplacar alguns outros 2 negócios, um no ramo imobiliário em Recife, no Pernambuco. Legal. E aí, quando eu deparei com algumas situações, que é esse negócio, né? Nós aprendemos a ser muito coração. Sim. Ainda mais se você conhece algum nordestino, você sabe como que é. A gente acredita muito fácil, já abre a porta da casa. Já faz amigo, já chegou aqui, tocou na mão, já é amigo, né? Infelizmente, no mundo dos negócios não dá pra ser assim. Às vezes pensamos que conhecemos a pessoa, quando você vai ver, o coração não é aquilo. Exatamente. E aí, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, vou ali em Londres, meu irmão já morava aqui, e vou passar no máximo 6 meses lá, esfriando a cabeça, repensando a minha vida. Sim. E aí, quando chegou aqui em Londres, esses 6 meses passou um ano virou 2 anos, e agora estamos no 3º ano aqui. E passa rápido as coisas? Passa rápido, passa muito rápido. Eu até costumo dizer assim para as pessoas que estão na busca e com dificuldade de decidir por um novo desafio. Eu acho que o pensamento tem que ser o seguinte: 3 anos vai passar para você que está assistindo, 3 anos vai passar para mim e 3 anos vai passar para você. Não tem como parar o tempo. Exatamente. Então, hoje, eu não deixo mais de arriscar, não deixo mais de ir para cima com toda coragem, com toda disposição, porque o tempo ele é o mesmo e ele passa para todo mundo. A diferença é onde o Lucas vai estar daqui a 3 anos tomando essa decisão e onde ele vai estar se ele não tomar essa decisão. Sim. Então, se tem uma coisa que eu falo e que eu gostaria de deixar para você que está assistindo aí, não arrependa daquilo que você deixou de fazer. Perfeito. Arrependa daquilo que você fez. Exatamente. Porque, para mim, não existe a palavra dar errado mais. Eu aprendo com tudo isso. Então, se eu aprendo, o que é dar errado? Se tá me gerando experiência, tá me gerando uma nova visão de algo que eu não conhecia. Então, eu não perdi, eu aprendi. E aí, valorizar esse conhecimento e, obviamente, né, Felipe? É não errar na mesma coisa. Exatamente. É cometer erros novos. E assim, o que você acha que foi crucial, assim, se você pudesse falar uma palavra para determinar o que foi crucial para você nessa sua jornada de aprendizagem, de resiliência, para você falar assim, virei a chave e agora realmente eu me encontrei. O que seria essa palavra? Cara, acho que um pouco disso que eu acabei de falar é o foco no aprendizado. É o foco no conhecimento. Então, peraí, se eu estou passando por uma situação difícil e essa situação ela é desafiadora, eu preciso ter clareza do que essa situação está me ensinando. Sim. Qual é a lição que eu preciso aprender para que isso aqui não se repita mais? Então, acho que a grande virada de chave na minha vida
foi quando eu decidi a valorizar acima de tudo o aprendizado sobre qualquer situação e quando eu decidi, de fato, a tirar o negócio do papel e aquela decisão que geralmente, pra mudar de verdade, você tem que estar irado, sabe? Aquela que quando você fala assim, não, chega, agora chega. Você tem que transformar, não vou falar ódio, que é uma palavra muito forte, mas toda aquela raiva que você tá, daquela situação que você tá atual, transformar isso em força para você buscar os seus objetivos. É isso aí, é isso aí. Eu vejo, cara, assim, a realidade do imigrante aqui em Londres, converso com muitos amigos, passei por isso também, que você tá trabalhando ali, às vezes, eu não gosto do termo subemprego, porque não existe subemprego, emprego é emprego, trabalho é trabalho. Exatamente. Então, quando alguém já fala, subemprego, não é subemprego. É um trabalho que exige mais força física, exige mais, posso falar até resiliência. Para você estar ali todo dia, no mesmo horário. O que eu vejo que falta para os empreendedores é, primeiro, tem gente que vai empreender achando que vai empreender para ter mais tempo. Verdade. Isso é a maior ilusão que existe. Você vai trabalhar mais. E aí, para os outros, as pessoas acordam 5 da manhã, 5h30, 6, e tá ali todos os dias. Só que quando ele vai fazer para ele, aí ele quer acordar 9, quer acordar 10, quer começar a trabalhar meio-dia. A cama fica mais confortável, fica mais aconchegante, né? E eu vejo que falta muito isso, cara. A pessoa falar assim, eu vou trabalhar num projeto meu com a mesma força, com o mesmo empenho que eu faço lá. Então, quando eu vejo as pessoas achando que o sucesso ele está relacionado ao lugar que você mora, por exemplo, se eu vou ter sucesso em Londres, eu não tenho no Brasil. Não existe isso. Exatamente. A verdadeira transformação e o sucesso está aqui. Mental. Quando eu decido fazer o que tem que ser feito e evoluir, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, que eu vou prosperar, que eu vou crescer, mas é preciso ter essa determinação e essa disciplina de fazer como se não houvesse amanhã. O pobre de alma, o pobre de mente, ele é pobre de alma e pobre de mente em qualquer lugar. Tendo dinheiro ou não, é isso aí. Ele vai continuar sendo, tendo esse pensamento medíocre, na real, né? É isso aí. E assim, vamos falar um pouco de desafio, assim, o que você teve que passar nessa trajetória aqui em Londres, que você, em algum momento, você pensou em desistir? Por exemplo, tô num trabalho difícil, tô passando por uma situação difícil, quero desistir. Teve esse momento ou não? Sempre teve força, sempre teve pegada nesse Lucas aí? Não. É muito altos e baixos, né? Sim. A gente tem aquela variação de emoções, assim, porque eu sempre tive a mente empreendedora. Houve um período que eu estava trabalhando aqui com entrega durante o período noturno. E aí eu queria empreender de dia e trabalhar à noite. Não tinha a energia necessária para aplicar no meu dia a dia. Até que um dia eu decidi, falei, não, hoje é o último dia. Eu vou fazer aquilo que foi uma coisa que um português falou comigo, que me marcou muito. Se o que você está fazendo hoje não está te aproximando do que você sonha, pare imediatamente. Perfeito. E aí, quando eu lembrei dessa frase, foi um dia que eu tomei uma decisão. Falei, não trabalho mais aqui, vou investir naquilo que eu sonho, naquilo que eu acredito e naquilo que eu busco. Perfeito. Então, essa decisão de falar assim, não, vou focar nisso aqui, vou fazer isso aqui com toda a minha força e o foco de não estar dividindo, porque eu queria trabalhar à noite e ter a mesma energia para trabalhar num projeto que eu estava conseguindo de dia. Não tem como, cara. Financeiramente era muito bom para você, sim. Só que você tem que se abdicar de algumas coisas para poder chegar onde você quer, com certeza. Com certeza. E é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Elas acham que um cara que ele tá ali construindo... Que às vezes, que principalmente quem tá no Brasil, galera, às vezes você olha pra gente, vê que a gente tá aqui em Londres e fala assim, pô, o cara tá com dinheiro, tá rico... O que eu recebo de mensagem falando, ele manda um pix pra mim, é brincadeira, né? Só que assim, a gente também batalha, a gente também tem desafios, a gente também tem dificuldades, né, Lucas? E assim, e a gente quer mostrar pra galera que justamente assim, por mais dificuldades que você tenha, tudo depende de você, independente de onde você estiver, né? Não tem geografia nesse problema. Você tem que resolver com você mesmo primeiro, né, Lucas? Como foi sua solução pra resolver, pra sair dessa situação? A minha resolução é assim, não tem como, você me conhece, eu saí do contexto bíblico e o conhecimento que a Bíblia traz para minha vida, só que às vezes nós interpretamos e olhamos só com um viés, eu não vou falar nem espiritual, mas um viés místico, né, de algo tipo, misterioso. Deus vai me abençoar, isso. Tenho que passar por isso, né? É mais ou menos essa E aí tem muita gente que olha por isso como se eu fosse só uma marionete de Deus que
Não, o que acontece é porque Deus quer. Não, o que acontece é porque você tomou uma decisão. Perfeito. A maior dádiva que Deus nos deu se chama livre-arbítrio. Então, eu decido o que eu vou fazer, eu decido como eu vou fazer. Mas eu comecei falando da Bíblia porque foi um versículo que veio na minha mente muito forte nesse dia que eu tomei a decisão, que foi assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu falei, cara, como assim? Você pode falar desse dia pra gente? Com mais detalhes? Posso. Eu vinha enfrentando algumas questões psicológicas, assim, com a questão da falta de foco. Às vezes você quer muito uma coisa, de repente você já não quer tanto aquela coisa, já quer começar outra, e isso vai atrapalhando, vai te travando. Uma crise de ansiedade forte, alguma coisa nesse sentido, Também. Ou não nesse grau? Também, mas assim, tá até na moda o pessoal falar TDAH e tal, né, o TDAH, mas eu descobri que eu tenho isso, assim, que é aquele negócio, você apaixona, que é uma das características muito fácil com o negócio, mas você também desapaixona na mesma velocidade, você fala, não, já não quero mais nada disso pra minha vida e já quer outro projeto, porque aí o TDAH, ele vive muito assim de novas emoções, de novos projetos, sempre aquela coisa de querer o novo, e às vezes não foca no negócio e dá sequência com disciplina, enfim. E aí nesse dia, cara, eu parei o carro e falei assim, não, Deus, me ajuda, que eu já procurei de várias formas. E aí veio esse versículo na minha mente, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei, poxa, mas eu não sou mentiroso. Tenho a minha esposa, meu filho, vivo a minha vida na verdade, não tenho o que esconder de ninguém. Ele falou, não, mas a questão não é essa. A questão é a incongruência. A questão é que você fala que quer uma coisa, mas você não vive como alguém que quer essa coisa. Perfeito. E isso é mentira. Então você fala que quer transformar a vida das pessoas, você fala que quer levar uma mudança, que quer levar uma transformação, mas se você não tiver no lugar perfeito, no ambiente perfeito, com o cabelo do jeito perfeito, com tudo do jeito que você idealiza, você não faz. Então, você está deixando de fazer por vaidade, ou você, na verdade, você está fazendo por vaidade, ou porque você realmente ama as pessoas e você quer transformar a vida das pessoas. E aí eu fui fazer uma análise interna, eu falei, cara, eu preciso realmente viver essa verdade. De independente de estar pronto ou não, falar assim, eu vou fazer e pronto. E não ficar esperando estar perfeito para fazer. Esse final de semana mesmo, Método E, você viu? O lugar que a gente ia fazer o evento estava sem ar-condicionado. E aqui, gente, verão europeu. Tá terrível. Parece que. E o prédio de vidro. Então, quando o sol bate, cara, vira uma estufa. Aí eu liguei pro Felipe na sexta-feira, o evento no sábado. Felipe, cede um espaço para mim aí, porque aqui tá impraticável sem ar-condicionado. Se eu fosse ficar esperando... Chegou aqui, a gente também teve um probleminha, mas nada que atrapalhe tanto assim, né? Não, tudo mas foi se lindo, resolve. Mas foi lindo ver. Pra quem não sabe, galera, assim, o Lucas, ele tem um projeto muito especial, né, que eu tive o privilégio, a satisfação de poder participar da primeira turma, né? Acho que agora já pode entrar nesse assunto agora, né? Pode. E assim, deixa ele falar que vocês vão entender que é um projeto maravilhoso, a X4 Academy. Fala um pouquinho sobre o projeto X4 Academy, fala um pouquinho sobre o método WER, fala um pouquinho sobre o English, King's English também, que é sensacional, porque eu acho que assim, a gente precisa mais disso na nossa sociedade, principalmente com os jovens, né? Porque eu vejo a molecada hoje em dia na frente de computador, só na frente de celular, e às vezes vive uma realidade que é de outras pessoas, né? Que se espelha no que a outra pessoa tá vivendo, só que com uma realidade totalmente diferente do que aquela pessoa tá vivendo. Então acho que o que você tá fazendo, assim, é algo que a gente precisa fomentar mais e precisa de mais pessoas como você. Conta um pouquinho pra galera. Cara, você participou do primeiro método WER que nós fizemos aqui em Londres. Inclusive é até engraçado, porque o nome não era método WER, né? Nós estávamos fundando lá The Royal School, que até você e a The Creator que fez a primeira logomarca. Verdade. Só que depois de tudo pronto, gente, eu descobri que aqui no Reino Unido não pode usar o nome Royal no nome da empresa. Você tem que ter uma autorização especial, e aí tivemos que mudar. E a vida é essa, cara, é adaptar. Eu vejo que uma característica que todas as pessoas de sucesso têm é que elas adaptam muito rápido. Exatamente. Elas não ficam chorando. Peraí, aconteceu um problema, o que eu faço agora? Resolve. Pensar na solução, Pensar né? muito com a mente focada para a solução. Sim.
E aí, como você participou, por que você tem o método E? Porque você é prova de que o que a gente busca hoje não é o que tem no mercado de só mais um conhecimento, de só mais um curso. É trazer conhecimento prático. É trazer a vivência. É você aprender e praticar imediatamente. Perfeito. Porque quando você só aprende e não coloca em prática, eu até arrisco dizer que você não aprendeu. Não aprendeu. Você só absorveu a teoria que não está inchando a sua mente. Exatamente. Inclusive, a gente está escrevendo um livro agora que chama Menticídio. Legal. Menticídio, a gente estava pensando ali o nome do livro, que é a pessoa que ela está se matando aos poucos sem perceber, que é só adquirindo conhecimento e não tendo prática. É aquele cara, por exemplo, que lê livro, e não faz nada. Mas não faz nada. Só absorve. Dificilmente você vai ver um cara desse, Felipe, que lê muito, que estuda muito, que não pratica, não ser ansioso e não ser depressivo. Verdade. Agora, o cara que lê e que estuda com intenção. Então, peraí, eu tô precisando melhorar minhas vendas, então agora eu vou estudar sobre venda. E hoje as pessoas não têm método nem para escolher um livro. Porque hoje, quando eu vou escolher um livro para ler, primeiro eu olho e falo, qual que é o meu momento atual? Sim. Eu estou precisando desenvolver o quê? Vendas? Gestão? O que eu estou precisando desenvolver agora? Sim. Aí eu vou ler sobre aquilo, eu vou estudar sobre o que eu estou precisando. Só que as pessoas hoje vê um influenciador falando, nossa, li o livro tal, é top. Não, então eu vou ler. E aí ele começa a pôr pra dentro, você colocaria remédio, você tomaria remédio, sem saber pra que você estava tomando? Jamais. A mesma coisa é um livro. Como que eu vou ler um livro, sendo que aquilo não tem a ver com a minha necessidade? Só vai gerar a obesidade mental, a obesidade, você sabe, a obesidade mata. Exatamente. E muita gente está morrendo por isso, porque é um conhecimento que ele coloca pra dentro sem propósito. E aí acaba virando, teoricamente, uma frustração também, né? Gigantesca. Porque você lê, você fala assim, eu leio sobre sucesso todos os dias, mas eu não consigo aplicar nada para ter sucesso. Eu leio sobre vendas todos os dias, mas eu não vendo nada. E aí ele pega aquilo e começa a comparar, por exemplo, Flávio Augusto. Para mim é o top 1 hoje que eu me inspiro, de que eu modelo, que para mim é uma das maiores referências. Posso arriscar que hoje, para mim, a maior referência como empresário é o Flávio Augusto. Só que se eu for comparar com o Flávio Augusto, eu não posso comparar a minha vida agora com o momento atual dele. Peraí, o Flávio Augusto, quando ele estava na fase que eu estou, quais eram as atitudes dele? Eu vou me comparar com ele na fase que ele estava, que corresponde a que eu estou. Exatamente. E mesmo assim, ainda não 100%, porque era outra época. Era outra época, com certeza. Ele era numa época que... Tem gente que fala que era mais difícil, tem gente que fala que era mais fácil. Né? Cara, eu vou dizer assim, ó. Qualquer época que seja, qual que era o foco do Flávio Augusto? Venda. Venda. Então, independente da época, vai passar ano, vai vir inteligência, vai vir outras coisas, mas a venda sempre vai ser a alma do negócio. Exatamente. Então, por isso que quem investe em venda cresce. Mas voltando lá para o assunto da Expo, pra gente não sair, quando eu falo de coisa prática, eu vou voltar lá na origem, que eu fui dar uma palestra uma vez de última hora, e eu não sabia o que falar. Eu coloquei a imagem de um Jeep Willys da época da Segunda Guerra Mundial e uma Ferrari. E eu falei com a galera assim, então imagina, tem os dois aqui, qual dos dois vocês escolhem agora, o Jeep ou a Ferrari? A grande maioria... Calma, vamos fazer uma brincadeira pro pessoal aqui agora, tá? Se você... Como que é então, Lucas? Se você tivesse que escolher agora... Um Jeep velho ou uma Ferrari nova? Qual que eles escolheriam? Deixa no comentário agora qual que você escolheria, tá? Deixa agora, não vale deixar depois e falar, eu acertei, né? Então tem que deixar agora. É isso aí. E aí a maioria, a Ferrari. E aí eu mostrei a segunda imagem. A segunda imagem era a imagem de uma trilha pesada. E eu falei, vocês acabaram de cometer o erro que nós cometemos diariamente sem perceber. Sim. Que é tomar decisões sem entender o cenário. Então, antes de tomar uma decisão, eu preciso entender assim, qual que é o cenário? Qual é o cenário que eu tô? Se eu te falar assim, Felipe, eu te pago agora R$1 milhão para pular do avião, o que você ia me falar? Depende, o que eu preciso fazer, como vai ser. Né? Não, sem paraquedas. Sem paraquedas? Pô, lógico que não, né? Mas aí eu te falo outra pergunta que você poderia ter feito, ao invés de falar, não, onde esse avião tá? Ele tá no chão. Ah, boa também. Então, qual que é a dificuldade de pular de um avião que tá no chão? Então, às vezes, nós deixamos de escolher ou de decidir por alguma coisa porque nós não nos fazemos boas perguntas. Perfeito. Entende? Então, assim, nesse cenário, entre um Jeep e uma Ferrari, a pergunta não é óbvio a resposta. Às vezes parece óbvio que é a Ferrari. Mas peraí, qual que é o cenário? O cenário é uma trilha. Numa trilha, uma Ferrari não vale nada. Exatamente. E nem sempre na vida é sobre dinheiro. Então eu falei isso na palestra, né? Nem sempre é sobre dinheiro. Uma Ferrari na trilha, dependendo da circunstância, ela não vale nada, porque ela não vai te levar para lugar nenhum. Onde uma Ferrari vai,
Um Jeep também vai. Ele pode demorar 10 vezes mais, mas ele vai. Então todo esse, na verdade, é um conceito que você carrega dentro da sua empresa, que ele tá ligado a essa palestra. A essa origem. Essa origem. Isso aí foi o começo, né? De perfeito, tudo. Perfeito. Conta pra galera um pouquinho das 4 trações, Sim, né? é isso. Então, assim, qual que é a diferença, a principal diferença entre um Jeep e uma Ferrari? O Jeep, ele é 4x4. O que é ser 4x4? É quando eu traciono e faço força nas 4 rodas ao mesmo tempo. Tem gente que fala assim, o que é mais importante? A vida familiar ou espiritual? A vida familiar ou profissional? Essa pergunta não existe. É tipo assim, o que é mais importante, Felipe? Essa caneta ou essa caneca? Depende, né? Inclusive, o momento aí, oferecimento a esse grupo, nosso parceiro David aí, obrigado. A gente já convida pro próximo, né? Não, ele já tá na lista já, a gente já tá fazendo por etapa. Toda semana um vídeo novo no canal, sempre com papo descontraído, despojado, falando sobre progresso, falando sobre coisas positivas que vai agregar pra você. Então mandar um abraço pra esse cara aqui que é especial. Nosso Depois amigo, vamos marcar um nós 3, cara. Vamos marcar um nós 3, vamos marcar. Quero estar junto. Por que não? Why not? Vambora. Então, cara, qual que é mais importante, a caneta ou a caneca? Essa pergunta não existe, depende. Se for para tomar água, é caneca. Se for para escrever, é caneta. Perfeito. Então, a nossa vida, às vezes nós aprendemos a ser binários. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho felicidade. Então, já cresce com essa mentalidade. Peraí, ou eu tenho dinheiro ou eu tenho paz. Por que não os dois? Exatamente. Então, o conceito 4x4, o conceito Expo, é que a prosperidade genuína não é sobre dinheiro. É sobre não vou nem falar equilíbrio, mas balanceamento. Porque tem hora que eu vou desequilibrar. Isso é loucura, eu não pensar que, poxa, eu tô no momento agora que eu vou decolar uma empresa. Sim. Então é óbvio que agora eu preciso tracionar mais aqui, forçar mais aqui, mas eu não posso esquecer dos outros pilares. Com certeza. Porque se essa daqui precisar de ajuda, acontece com muita gente. Quebra uma empresa, aconteceu comigo. Todas as minhas fichas estavam voltadas para a área profissional. Era profissional. Aí o que acontece? Eu estou tracionando uma roda só. Se isso aqui atola, como que eu saio desse desafio agora? Aí eu não tenho família, não tenho saúde, não tenho vida espiritual. Para onde que vai esse carro? Onde que vai, exatamente. Agora, uma pessoa que tem um negócio, o negócio quebra. Deu ruim. Só que ele tá com a família bem estruturada, vida espiritual e a saúde em dia, meu irmão, passou um dia, ele recupera e faz de novo, e constrói de novo. Então, é buscar tracionar esses 4 pilares. Show de bola. E qual que é o momento atual da X4? Né? Fala um pouquinho sobre a estrutura que a X4 tem, fala um pouquinho, explica também, fala pra galera também como que funciona para poder, de repente, participar, estar junto com você. É só em Londres, é no Brasil, tem online, não tem online. Agora é a hora de vender o peixe. Então é isso, né? Aí a Expo veio nesse conceito. Você que quiser participar, é só me seguir lá no Instagram, Lucas Oliveira Expo, Lucas Oliveira X4. E ela veio com esse conceito de não trazer só um conhecimento específico para uma área, mas dentro da nossa plataforma, que é estilo Netflix, você vai ter lá conhecimento de inglês, por exemplo. A plataforma já está no ar. Isso, já está no ar. Nós desenvolvemos o King's English, que é o inglês através da Bíblia, de devocionais e de louvores. Perfeito. Então, uma forma super suave que você vai conectar realmente com o idioma e o principal, ter contato com o idioma todo dia, que é isso que faz a diferença. Só uma dúvida minha, que eu acho que pode ser uma dúvida da galera também do outro lado. Galera, aqui a gente ele usa o conceito da Bíblia para poder ensinar, mas isso não significa que você, sendo de uma outra religião, não possa participar. Explica o que é a Bíblia pra galera, porque a Bíblia, tem muita gente que acha que a Bíblia só fala sobre Deus, né? Só fala sobre religiosidade, mas não, né? Cara, assim, até pra você que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, leia a Bíblia, nem que for pra ler como um livro de contos, mas leia. Porque a Bíblia, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas nenhuma verdade científica contida na Bíblia foi derrubada até hoje. Um livro de anos. Mais de 2000 anos. Muito mais. Então, assim, parte dela mais, né? Parte menos, que é o novo. Mas, enfim. Então, assim, leia a Bíblia e busque aplicação prática. Não lê por ler, mas busque aplicação prática. Poxa, eu sou seguidor de Jesus, tá? Mas espera aí, você é seguidor de Jesus, mas você é excelente quando você está trabalhando? Você dá o seu melhor no seu trabalho, você dá o seu melhor na sua família, você dá o seu melhor quando você dedica a sua saúde. Se você não busca essa excelência, é meio
controverso Então, falar aí- que segue Jesus. Então aí tá uma Né? oportunidade, né, para você conhecer um pouco mais sobre a Bíblia e de cara ainda aprender Inglês. a falar inglês, que é uma língua universal, a língua do mundo. Se você não tá sabendo falar um pouquinho de inglês, pelo menos, ou pelo menos não tá estudando, vai ficar para trás no mundão. Viu? E o que faz a diferença, independente, gente, de ser... Esse é o nosso primeiro método de inglês, vão ter outros métodos Claro. que não vai ser só com a Bíblia. A gente está com o projeto agora de lançar o Business, que é o Business English, né? Legal. Então, assim, o que eu falo para vocês, você está estudando inglês, primeiro, foco. E outra coisa, não adianta você querer fazer muito num dia só. Pode estudar 10, 15 minutos, mas estuda todo dia. Estuda todo dia, que é isso que faz a diferença. Perfeito. O cara que vem pra cá cedo, com 8, 10, 12 anos de idade, que entra na escola, por que ele aprende inglês rápido? Porque ele tem contato todo dia. Então você precisa se expor ao idioma todo dia. Aprender a cultura também é muito importante. Né? Sem dúvida. Sair daquela bolha, né, que Brasil, e realmente se aprofundar e saber um pouquinho mais sobre a cultura, né? É isso aí. Então, assim, aí lá dentro da nossa plataforma nós temos o curso de inglês, Perfeito. que é um curso que vai te ajudar em todas as áreas. Com certeza. Profissional, familiar, espiritual, porque nós Essencial. temos um método onde a pessoa aprende em família. Imagina você aprender inglês em família. Ao invés de assistir Netflix, tá ali assistindo uma aula de inglês através da Bíblia, através de louvores, junto com seu filho. Perfeito. E discutindo. Imagina que... Então, Legal. assim, é isso que nós trazemos através da nossa plataforma, através do inglês. E aí, envolve vários outros cursos, como, por exemplo, o método ER, que é o método de comunicação, Esse que você é fez perfeito. presencialmente. Nós estamos agora lançando online. Legal. Curso de vendas. Agora nós estamos com um desafio de 90 dias, que eu tô até com a camisa aqui, X for War, Aí, ó. que é uma guerra de 90 dias, Legal. onde nós convocamos os soldados e os guerreiros a declarar guerra durante 90 dias contra a procrastinação, contra a indisciplina, contra o medo e contra a incoerência. Show de bola. Então imagina 90 dias dedicado a lutar contra esses 4 inimigos. Se eu falar só da procrastinação, se você ficar 90 dias, eu vou vencer a procrastinação na família, na minha vida profissional, espiritual e na minha saúde. Imagina o que não muda na sua vida em 90 dias. Muito. E o principal, você entrando no programa ou não, declara guerra contra aquilo que tem te travado. Declara guerra contra aquilo que te impede de avançar. Sim. Porque só vence quem declara guerra. Um soldado na guerra, ele não fica parando pra chorar, cara. Verdade. O soldado na guerra, ele não tem tempo. Alguém pisou no pé dele, ele vai falar, você pisou no meu pé, tô chateado, eu não vou dar o tiro hoje. Ele morre no campo de batalha. Tem que correr atrás, tem que Então, batalhar. quando você assume essa postura de guerreiro, de falar assim, Felipe, mano, doa quem doer, meu irmão. Eu vou sobreviver isso aqui. E não aceita, não admite. A gente pode até ter um problema aqui, Felipe, mas vamos resolver no quartel. Exatamente. Tá no campo de batalha, meu irmão, não tem desculpinha, não tem chororô, né? É fazer acontecer. Então isso é o que a gente traz no X for War. Então, para acessar a plataforma hoje, como que eles podem fazer? Cara, pode entrar lá, X4Academy, x4academy.com.br, já está disponível a nossa plataforma para o Brasil, que nós vamos expandir agora. Legal. Iniciar essa expansão no Brasil, mas já está tudo funcionando. Então você também que quer ser parceiro, que quer ser um afiliado, legal, também pode nos procurar. Tem programa de afiliado, então? Tem programa de afiliado, programa de rede de afiliados. Por exemplo, estou querendo ganhar uma grana extra, ou de fato quero ter isso como, me identifiquei, quero ter isso como uma profissão, quero seguir com os caras, também eu tenho possibilidades. Total. Primeiro que X4 Academy não é sobre uma plataforma de curso, é sobre um estilo de vida. É um estilo de vida onde eu desenvolvo a prosperidade genuína, que é os 4 pilares da vida. Então, isso é um estilo de vida. Através desse estilo de vida, imagina quantas vezes você já indicou um curso para um amigo que ele foi lá, comprou, fez e você não ganhou nada. Verdade. Então, eu até, aí já entrando no assunto lá do Janguier Diniz, né, que eu ia falar, fiz um pitch pro Janguier em um evento aqui e, gente, eu passei a noite montando pitch, só estruturando. Explica um pouquinho, quem que é Janguier Diniz? Só rápido, assim, só pra galera... Pode pesquisar aí, né, na internet, você vai encontrar muitas coisas, mas o Janguier hoje é o dono de um dos maiores ecossistemas de faculdades no Brasil. Eu até brinquei que eu postei uma story lá que eu tava fazendo uma reunião com o sócio dele e eu falei, mãe, você não queria que eu fizesse faculdade? Aí, agora a gente vai fazer. Porque a nossa visão é, aí, pelo menos em 2 anos, que a Exfor tenha já a sua frente de graduação. Legal. Nós devemos começar com teologia e algumas outras graduações. Show de bola. Mas, enfim, quando eu apresentei o negócio pro Janguier, que é para quem não conhece, é dono de um dos maiores ecossistemas de faculdade, se eu não me engano, tem mais de 10 marcas diferentes de faculdades que ele vai adquirindo, né, para o grupo. E aí eu fui para esse evento, falei assim, cara, eu vou com fé, e falei,
no ruim, o que pode acontecer de pior aqui? Ele vidão não. E nós fomos o único projeto aprovado pelo time do Janguier e pelo Janguier para ir para a próxima etapa de investimento. Então nós estamos preparando tudo isso. Legal. No paralelo já a expansão juntos. Então pode ser que nos próximos dias, talvez nem sei quando que você está assistindo isso aqui, né? Mas pode ser que quando você estiver assistindo nós já tenhamos efetivado de fato o negócio com o Janguier. Mas o fato é que independente de qualquer coisa, foi uma coisa que eu falei com o Janguier, nós vamos levar para o Brasil um negócio que mexe com o meu coração, porque eu comecei com 8 anos de idade e o que transformou a minha vida foi vender de porta em porta. Perfeito. E aí eu criei o nome que é assim, o Porta a Porta Digital. Show. Que é onde você pode, além de adotar um novo estilo de vida através da Expo, você pode levar isso para outras pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Então, se você quer entender mais, entra lá, Expo Academy ou x4academy.com.br. Deixa seu nome, seu telefone e alguém da nossa equipe vai entrar em contato e te explicar tudo direitinho. Agora uma pergunta muito importante que eu sempre faço aqui, né, no nosso quadro, que é o seguinte: o que o marketing representa para sua empresa? Você tá doido? Você sabe por que o Silvio Santos sempre falava isso com o Lázaro do Carmo, né? Por que o ovo da galinha é tão bom quanto o ovo do pato, mas quase ninguém come ovo de pato? Porque a galinha bota o ovo e ela faz propaganda. Então ela bota o ovo e ela grita que tá botando o ovo. Então todo mundo sabe. E o pato não, ele bota o ovo e fica... Caladinho. O pato não é uma pata, né? Bota o ovo e fica caladinho. Então, tem muita gente, Felipe, que eu vejo até se vitimizando. Ai, mas eu não vendo. Ai, mas o cliente não vem, porque ele não vende, ele só sofre a venda. Exatamente. Ele fica ali, vou ficar aqui no meu estabelecimento esperando alguém entrar e comprar. Ele não tem esse marketing ativo que está ali e buscando o cliente, gritando para os 4 cantos do mundo o produto que ele tem. Exatamente. E às vezes o que eu vejo? Muita gente quer algo complexo se não está fazendo nem o básico. Perfeito. Eu falo muito isso lá na empresa, não me venha com algo complexo se o básico não está sendo feito. E o que é o básico? Por exemplo, você que está assistindo aí que é empresário, você tem um CRM com cadastro de pelo menos nome, telefone e data de aniversário do seu cliente? Olha como que isso é básico. Nome, telefone e data de aniversário. Imagina. Banco de dados, né? Banco de dados. E é uma coisa tão simples, aí o cara investe milhares de libras, reais, dólares em captação, mas ele não dá valor nem para a base que ele tem. Exatamente. Para fazer um remarketing. Entende? Nem o marketing com os clientes que ele já tem, ele faz. Exatamente. 90%, o que sustenta qualquer empresa de pé, 80% a 90% são os clientes que eu já tenho. Exatamente. Então, marketing, ele não é só sobre buscar novos clientes, é sobre eu tratar bem os que já estão também. Perfeito. Então, é esse conjunto. Mas, para ser mais objetivo na resposta do que é o marketing, cara, não vou dizer que é tudo, mas hoje sem um marketing, e ainda mais sem um marketing digital, cara, a empresa está fadada a deixar de existir. Perfeito. A ficar para trás. Eu sempre toco nesse assunto, porque assim, a gente vê cada vez mais assim, alguns empresários, principalmente aqui, né, aderindo e entendendo que de fato tem que ter esse investimento, mas muitos a gente vê que não abriram ainda a mente e vão ficar para trás com certeza. Com certeza. Lucão? Agora, para a gente poder entrar aí na parte final, eu queria que você desse aí uma mensagem, né, direcionasse uma mensagem para quem está assistindo agora, né, uma mensagem para quem está aqui, de repente tá meio perdido, desanimado, ou então de repente tá ali batalhando, buscando ali o seu objetivo, mas às vezes nem sabe qual que é o seu objetivo. Deixa um recado para essa galera aí e abre o seu coração e fala o que você falaria pra galera que tá assistindo aí. Cara, é tanta coisa que vem à mente, mas essa semana, no Expo War, na nossa guerra de 90 dias, a primeira semana nós falamos sobre clareza. E tem aquela famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Perfeito. Então, primeiro ponto, decida com clareza aonde você quer chegar. Onde você quer chegar? O que eu realmente quero? O que realmente, quando acontecer, eu vou ter aquela sensação assim, poxa, fiz o negócio acontecer. Defina onde você quer chegar. Porque quando você não tem um objetivo claro, definido, você vai se perdendo nas propostas, uma proposta aqui, uma proposta ali, vai te levando, vai te roubando
a crença, vai te roubando o foco, a disciplina, e às vezes você vai pôr a culpa em um monte de outras coisas e não entende que o que tá faltando é clareza. Perfeito. Então, a partir do momento que eu trouxe essa clareza, olha, eu quero isso, o caminho é esse, e fundamental é entender que o caminho, eu não vou enxergar ele todo, eu enxergo onde eu quero chegar. Eu vou sair daqui agora, bora pra França de carro. Eu não vou enxergar a estrada toda até a França, eu sei que a França é o meu destino final. Mas, se for à noite, o meu farol ele ilumina só 200 metros. Conforme eu ando, ele ilumina mais 200, ele ilumina mais 200. Então, quando você sabe onde você quer chegar e entende que a visão de um negócio é progressiva, conforme eu ando, eu enxergo mais um pedaço do caminho, conforme eu ando, eu enxergo mais um pedaço do caminho e sei onde eu vou chegar, eu chego mais fácil. Aí eu consigo ter foco, consigo ter disciplina, consigo vencer a procrastinação, mas se eu não tiver clareza de onde eu quero chegar, dificilmente eu vou vencer esses desafios do dia a dia do empreendedor, principalmente que cada dia é emoção, né, velho? Tem dia que você tá uau, tem dia que você tá já parece que vai morrer, né? Vai morrer, mas exatamente. é assim a vida do empreendedor. Mas se você não tiver claro onde você quer chegar, por isso que muita gente fica pelo caminho, porque não sabe onde quer chegar. Então, a palavra de ordem, se eu pudesse deixar só uma palavra hoje aqui, seria clareza. E só uma coisa, pra gente concluir, que eu não posso deixar de falar, quando nós estávamos falando de marketing, né? E a gente está aqui com o seu negócio, a The Creator. Sim. E, cara, eu tive agência de marketing também, e se tem uma coisa que eu olho assim e falo, meu Deus, cara, você vai fazer uma proposta pra pessoa, e a pessoa fala, não, mas meu sobrinho faz. Não, mas fulano faz pra mim mais barato. Só que eles não fazem a conta não tem que ser feita do que é mais barato, mas é o quanto você traz de faturamento a mais. Exatamente. O quanto você traz de atenção. Aquela vez eu fui na cliente com você lá, na tia Lia, por exemplo. Sim. Poxa, ela saiu, foi 1000% de resultado em um mês. Sim. O que é caro? Caro é você bancar uma pessoa ali que tá barato, que tá no preço bom, mas que não te entrega resultado. Ou seja, vai mudar o quê? O que importa é o cliente que coloca o dinheiro dentro do seu bolso ali, né? Essa é isso real, aí, né? No caso a agência que vai colocar realmente, de fato, o dinheiro do seu bolso. Exatamente. Não pautar o marketing pelo que é mais barato. Ah, é mais barato, então eu vou no mais barato. Só que esse barato tá saindo caro. Igual a gente sempre fala, né? Assim, às vezes tem um sobrinho que faz uma arte e ele posta lá no Instagram, meu sobrinho vai fazer arte, eu vou postar no Instagram. O meu sobrinho vai fazer um vídeo, eu vou postar no Instagram. Mas não é só postar. Tem que ter uma foto legal, tem que ter uma estratégia, tem que ter um storytelling no que você tá fazendo. Com certeza. Então a gente vem sempre trabalhando isso e vem sempre buscando conscientizar no nosso cliente de que, de fato, existe uma estratégia, existe um caminho que é estudado para ele, pro perfil dele. Sim. E não simplesmente não genérico, né? Simplesmente alguma coisa que é simples e é fácil. Mas assim, Lucão, pra gente encerrar aí, eu quero te agradecer do fundo do meu coração mais uma vez, tá? Você é um cara muito especial. Eu tô sempre na sua torcida aí, né? O que você precisar de mim, você sabe que a gente vai estar sempre aí à disposição, né? Que você tenha muito sucesso aonde quer que você vá, tá? Que esse sucesso seja genuíno e que você continue sempre essa pessoa com coração bom, esse cara batalhador, esse cara família que eu tanto admiro. Galera, entra lá no Instagram do Lucas, segue ele, segue lá a X4 Academy, segue esse projeto maravilhoso. Lucas é um cara que eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito ainda falar dele. Vamos trazer outros vídeos pra galera, de repente pegar um dia de backstage junto com você, fazer um projeto nessa pegada. Vamos prometer não, mas a gente vai procurar fazer isso aí. Então, quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Esse papo foi muito legal. Acredito que a gente trouxe uma clareza legal em vários sentidos pra galera. E falar pra vocês, já segue aí, já se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, acompanha os outros vídeos aí que a gente tá postando. Curte, compartilha, se inscreve. Vão pra cima, porque a gente tem muito mais pela frente. Lucão, isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Vamos até o próximo vídeo. Valeu!